Vai de Bet abandona o Timão e Corinthians se enfia em crise financeira. Veja detalhes no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Pois é, pessoal. Corinthians está em crise e a crise da grana vai além da perda da Vai de Bet. Então, aqui a gente tem o relatório aqui do UOL, né, com Rodrigo Matos, Massini e PVC. Eles têm um vídeo completo no canal deles, recomendo que vocês vejam também. Mas basicamente eu estou sumarizando isso aqui no seguinte sentido. Muita gente pensa assim, poxa, com a Vai de Bet, o Corinthians resolveu os problemas financeiros. E não é bem verdade, porque o Corinthians continua com uma dívida muito grande. E o Matos revelou que a dívida do Corinthians, com a compra dos jogadores, passou de 2 bilhões de reais. Então, um patrocínio que era muito grande, é muito grande, 120 milhões de reais por ano, 10 milhões por mês ali, ó, pagando todo mês certinho. Você perde esses 10 milhões por mês e tem uma dívida gigante nas suas costas. Então, é uma crise muito pesada. E segundo o Rodrigo Matos, ele falou que o Timão vai ter que antecipar receitas de TV para fechar o buraco financeiro de 24. E ele não está mentindo não, pessoal. A verdade é que o Corinthians, com a perda da Vai de Bet, por mais que ele corra atrás, o Augusto consiga outro patrocínio, primeiro, quando você vai fazer uma negociação, é o business one-on-one, né? Primeira coisa. Se você está com uma faca no seu pescoço, você tem muita pouca margem para negociar. Então, por exemplo, imagina assim, você está com aluguel atrasado. Aí você está fazendo uma entrevista de emprego. Está com aluguel atrasado. Aí o cara fala assim, pô, eu te pago 2 mil reais. Fala, pô, mas a minha qualificação aqui é para 3 pau. Cara, eu quero 3 mil. Fala, não, eu te pago 2 mil, porque eu sei que você está devendo aluguel e o cara vai te botar na rua se você não pegar esse salário aqui. E o cara aceita. Quantas vezes as pessoas não entram nessa situação? E para os clubes de futebol, gente, não é diferente. O Corinthians está com muita gente nas costas deles, dívidas, salário de funcionários que ganham salário mínimo, você tem despesas com processos trabalhistas, coisa chegando, risco de transfer ban. Então, nessa situação, qual patrocínio o Corinthians vai conseguir? Se chegar uma nova bet falando assim, olha, eu vi o que aconteceu com a Vai de Bet. A Vai de Bet pagava 120, eu pago 60. O Corinthians vale mais que 60? Vale. O Corinthians vale o que a Vai de Bet pagava? Vale, gente. Olha a massa que tem a torcida do Corinthians. 120 milhões é justo. Só que com a credibilidade, a falta de credibilidade e os casos de corrupção e a dívida que só cresce, o Corinthians perde muita credibilidade no mercado, tá, pessoal? E tem que aceitar condições que não são as ideais. Então é muito triste essa situação. O Corinthians vai ter que antecipar receitas de TV que vão alavancar um problema futuro. Então, no próximo ano, 2025, um novo contrato de TV, o Corinthians já não vai poder pegar todo esse dinheiro, porque teve que antecipar. E o que acontece quando você antecipa a receita? Você recebe 100% do que você ia receber ou tem um desconto? Tem desconto, pessoal. Não tem jeito, pessoal. Se o cara vai te pagar 100 milhões em 2025, para você receber agora é 90. Você não vai receber 100. Então, muito crítica a situação do Corinthians. O Corinthians tem sim que vender jogadores, mas não pelo preço que venderam o Carlos Miguel. 4 milhões de euros. Tudo bem. Essa aí foi falha da gestão do Duílio. E o Corinthians vai ter que se acertar, vai ter que reformular sua base. Não dá para deixar 50% dos jogadores, 70% dos jogadores na mão do empresário. Tem que dar um jeito do Corinthians fortalecer sua base, diminuir o custo com os jogadores e ter uma base forte para reconstruir esse time. Com mais tudo isso, vamos ao nosso veredito final. Pois é, pessoal, eu sei que hoje as notícias não foram as melhores para o torcedor corintiano, mas eu peço que você se inscreva no canal, porque a gente aqui trata os clubes com imparcialidade e trata a realidade dos clubes. A gente não vende sonho, a gente vende solução. E se o Corinthians tem interesse de fato em melhorar essa situação, ele tem que fazer uma gestão séria. A verdade é que não dá para vender mais sonhos, não dá para falar que a farra acabou, não dá para falar que chegou a Vai de Bet, os problemas se resolveram. Vamos lá, Vai de Bet legal, patrocínio alto, receita muito alta, isso é muito importante, mas você precisa equilibrar suas despesas e fazer investimentos na base. Nessa semana, o Palmeiras confirmou a venda do Luiz Guilherme, do Estevão e já tinha feito a do Ei. O valor dessas 3 vendas somadas daria um alívio enorme para o Corinthians. Você imagina mais de 500 milhões de reais abatido em dívida. Mas aí você pega esse dinheiro e contrata jogador, dá na mão de empresário. Você tem um caso da Vai de Bet, boa parte desse dinheiro ia para o intermediário. Sabe-se lá quem é esse intermediário, está sob investigação. Então o Corinthians precisa retomar a sua seriedade.
Eu não estou falando que o Augusto Melo tem que ser empichado, isso é uma questão pro torcedor corintiano decidir. Eu acho que a gente de fora, vendo imparcial, acho que tem que dar o tempo para o Augusto Melo, a verdade é essa. As gestões passadas fizeram muitos erros, o Carlos Miguel está saindo por esse preço, foi culpa do Duílio, não foi culpa do Augusto Melo. Agora, o Augusto Melo tem que ter pés no chão. Eu acho que ele tem que entender o momento, tem que ser um pouco mais pragmático e recuperar a credibilidade de fato do Corinthians. E não ficar falando, o Corinthians voltou, a credibilidade é maior, a gente reconstruiu. Calma. Termina o mandato, mostra a sua gestão, se inspira no Paulo Nobre, no Eduardo Bandeira de Mello, que pegaram o clube numa situação tão ruim quanto e reconstruíram. Reconstrua o Corinthians. O Corinthians tem potencial. Na verdade, o torcedor corintiano está louco para comprar ideia, mas você precisa construir essa credibilidade. A credibilidade não é dada, é conquistada. E eu acho que a situação é muito crítica, mas tem uma via de crescimento. Mas, infelizmente, parece que o Augusto Melo está mais para Duílio do que para Eduardo Bandeira de Mello.